Terminado o discurso, estamos vendo aí o presidente Jair Bolsonaro já no seu encerramento. É uma sequência de discursos, ele era o quarto, tocou em alguns pontos novos. Vamos colocar e já recolocar na nossa tela os nossos analistas para que eles possam fazer os comentários devidos e a nossa convidada também. Uribe, vou começar por você porque tem 2 ou 3 dados novos aqui que eu detectei, mas acho que você deve tê-lo feito com mais profundidade. O que você achou do discurso do presidente? Eu achei que foi um discurso que não era esperado. O que se esperava, pelo menos no Palácio Planalto, era um discurso mais para a política doméstica. E ele acabou fazendo um discurso mais internacional, falando sobre, claro, a preservação do meio ambiente, da política também eólica para energia, enfim, brasileira. E foi interessante que, claro, ele não abordou os temas que são críticos em relação ao aumento do desmatamento na floresta amazônica. Temos o maior nível dos últimos 10 anos, mas salientando pontos para o futuro da conversa com Joe Biden. Também falou de Alberto Fernandes, fez um aceno da continuidade dos negócios, fez um aceno para a Bolívia da continuidade da compra do gás natural. Foi um discurso, então, mais para fora, para a política internacional, pelo menos observando por aqui. Poucos momentos ele fez política doméstica. Quando ele fala, por exemplo, da preservação da família, de Deus, dos valores, aquela pauta de costumes. Mas foi uma minoria no discurso do presidente. Foi um discurso mais para fora mesmo. E aí, Leandro Rezende até tinha perguntado para a professora a respeito desses 2 pontos de Dom Phillips e também de Bruno Araújo desaparecidos, e aí ele deu uma prestação de contas internacional, porque ele vinha sendo cobrado muito a respeito disso, e ele explicou que tem tentado, então, encontrar os dois, tanto o inglês como o brasileiro. Então foi um discurso, pelo menos na minha opinião, mais voltado para fora do país, para os países da América e não para o mercado doméstico. Ô, professora, Leandro, você me permite que pergunte à professora aqui antes de entrar com você, por favor, claro, tá? Claro. Professora Fernanda Manhota, estou aqui curiosa agora para entender os pontos que eram necessários ser tocados como um chefe de Estado. Me parece que o presidente Bolsonaro tirou 10 nessa prova, né? Porque ele falou de imigração, falou de meio ambiente, que era algo que era muito essencial, e ainda vendeu muito bem o peixe do Brasil como um país muito importante no cenário internacional em um momento que a gente pode viver uma crise de fome, porque a gente está vendo agora uma guerra na Ucrânia e a gente pode ter crise de alimentos no mundo, não é, professora? É verdade, Lu. Olha, anotei aqui alguns pontos do discurso. Em primeiro lugar, achei que foi realmente surpreendente a prestação de contas em relação aos desaparecidos, o que mostra que realmente a pressão foi muito forte, né? Ele tinha sofrido, de fato, essa cobrança várias vezes, mas não imaginava que ele fosse realmente se manifestar a esse respeito. Além disso, os recados bilaterais também não são comuns nesse tipo de discurso. Geralmente são discursos mais abrangentes. Ele se sentiu compelido a falar diretamente com alguns que são pontos nevrálgicos na relação do Brasil no momento. Em relação à agenda, à pauta hemisférica, esses são os traços e as cores das tintas do Itamaraty. Dá para ver muito bem no discurso qual é o trecho desenvolvido pelos diplomatas, né, em nome do Brasil, e qual é o trecho, digamos, de alguma maneira emendado pelo presidente pessoalmente. Os trechos do Itamaraty versam sobre a importância da integração nas Américas, meio ambiente, energia, a questão da segurança alimentar, como você coloca, e também a importância de retomada econômica. Isso é padrão, isso poderia ser feito por qualquer um presidente que estivesse à frente do Brasil. Agora, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Uribe, acho que teve sim muita tinta doméstica nesse discurso. Por exemplo, quando ele vai falar em liberdade de expressão, ele falou em liberdade de religião, isso não faz parte da tradição diplomática do Brasil nesse tipo de foro. Quando ele faz referência direta ao agro, sinalizando ali para a bancada do boi, ele falou sobre a importância de militares, ele falou sobre assuntos dessa pauta conservadora, que é, obviamente, olhando ali para os conservadores. E o que mais me chamou a atenção para concluir são 2 aspectos. Ele tentou forjar uma certa proximidade, intimidade com o presidente Biden, chegou a dizer num discurso desse nível que ficou a menos de 1 metro e sem máscara com o presidente americano. Parece até uma coisa de quem está deslumbrado ao ter conhecido alguém famoso. Isso é o que a bolha bolsonarista aqui no Brasil tem repercutido nas redes sociais como forma de dizer que o presidente Biden e o presidente Bolsonaro têm muito em comum. E, por fim, ele falou
que o Brasil e os Estados Unidos também discutiram nessa agenda privada sobre como colocar fim em conflitos mundiais, como se o Brasil, mais uma vez, fosse protagonista na guerra da Ucrânia, o que a gente sabe que não é o caso. Então, ele vai jogando as palavras com alguma delicadeza para insinuar coisas e para que as pessoas possam fazer o juízo que mais lhe aprouver, viu, Lu? Bom, a propósito, Leandro Rezende, o que você acha que pesou mais para o discurso internacional, né, daqui para fora e de fora para dentro para o público doméstico? Lembrando, se ele quis sensibilizar com esse discurso também a sua tropa, né, os chamados bolsonaristas, né, lembre-se que eles bateram muito em Joe Biden, né, e valorizaram muito Donald Trump. Como é que vai ser agora? Será que os seguidores e futuros eleitores de Bolsonaro estarão maravilhados mesmo com o atual presidente americano? Olha, Sidney, isso é difícil da gente medir, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma relação com o Trump. Eles, enfim, quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, a professora Fernanda sabe disso bem melhor do que nós, mas o Trump e o Bolsonaro procurou um alinhamento ao Trump durante todo o tempo que o presidente era ele, né? E depois com Biden isso mudou e agora é uma tentativa aí de reposicionar a relação entre Biden e Bolsonaro, expressa sobretudo nessa fala do presidente de que ontem eles ficaram a menos de 1 metro de distância ali, sem máscara, né, tentando forçar um pouco dessa relação de proximidade. Mas, para além disso, Sidney, tem alguns elementos para dentro, né? Como você pergunta, o presidente volta a falar, ele já tinha feito em outras oportunidades, quando está fora do país e é instado a fazer discursos, de que o seu governo respeita os militares, defende a família, é favorável à vida desde a sua concepção e repete que a liberdade é um bem maior que a própria vida. É algo que o presidente Jair Bolsonaro já falou algumas vezes e é um discurso voltado vamos dizer assim, para o mercado interno, né? Para os seus eleitores, para quem está assistindo o presidente Jair Bolsonaro e já tem ali uma predisposição a votar nele mais uma vez. Eu queria destacar que, como eu perguntei para a professora Fernanda sobre a possibilidade dele mencionar ou não o caso do Dom Phillips e do Bruno, o presidente falou sobre isso, mas a gente precisa colocar um pouco em perspectiva a fala do presidente, né? Primeiro, por duas razões. Pelo contexto, hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos disse que a investigação foi lenta, né? Que a resposta do governo federal a esse desaparecimento foi lento, o que mostra que, né, a ONU está comentando esse caso e fazendo uma crítica ao governo federal, o que denota a necessidade do presidente se manifestar e dar uma resposta oficial sobre esse assunto. E outro, do ponto de vista de como as investigações estão se desenrolando. Desde segunda-feira eu tenho conversado com lideranças indígenas lá do Vale do Javari e o que elas têm me reportado é que a ajuda do governo federal, de fato, demorou para chegar. Esse desaparecimento foi comunicado no final da noite de domingo, como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, mas a ajuda das Forças Armadas, essa demorou a chegar. A gente tem uma nota aqui do Ministério da Defesa de terça-feira, na qual, na terça-feira, o Ministério da Defesa informa que um helicóptero chegaria na tarde daquele dia, de terça-feira, portanto, já 2 dias depois do sumiço do Dom Phillips e do Bruno Araújo, né? E as fontes lá do Vale do Javari têm reportado isso, que houve uma demora de chegada das Forças Armadas, sobretudo com esse suporte aéreo, que nas primeiras horas do desaparecimento teria sido fundamental para ajudar a localizar os dois, lembrando que não se sabe ainda onde eles estão e a única pista que se tem mais efetiva é a presença de uma embarcação ali com material genético que está sendo periciada agora lá no Amazonas.